Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai iniciar então o nosso projeto de PySimpleGui, beleza? O nosso PySimpleGui Calculator. E antes de seguir, galera, eu queria pedir para você aí já deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, tá? Me ajuda, dá uma força aqui no meu canal, compartilha esse conteúdo pra gente levar conhecimento para muito mais gente. Então vamos lá, sem enrolação. Como eu disse antes, eu vou tentar fazer algumas aulas, essas aulas bem pequenas, tá? De 3 a 4 minutos para a gente poder focar no projeto aqui e fazer tudo bem certinho, beleza? Então, bom, a gente vai começar nessa aula definindo toda a nossa tela aqui, todo o nosso layout, inclusive o nosso menu aqui, beleza? Então, já vamos começar. Então, a gente vai começar aqui importando, né? Import PySimpleGui SG, tá? A gente também vai utilizar um tema aqui, beleza? Então a gente vai utilizar um tema, a gente vai dar um random aqui para ele escolher sempre um teminha aleatório, tá? E aí, galera, agora a gente vai definir, tá, o tamanho da nossa tela, beleza? Então a gente vai definir o tamanho da nossa tela da seguinte forma: a gente vai digitar o win underline w, tá? E o win underline h, e essas duas variáveis vão receber 30 e 50, tá? O que são 30 e 50? Bom, 30 é a quantidade de caracteres, né? A largura, no caso, de caracteres, e o 50 é a altura, tá? Então, beleza, gente. Só que aqui a gente vai utilizar só o 30, beleza? Eu coloquei aqui esses dois elementos, né? No caso, essas duas variáveis, só para vocês entenderem o que é. Então, um é a quantidade de caracteres e outro é a altura de caracteres, beleza? Então, a gente vai começar definindo o nosso menu layout da seguinte forma aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui menu layout, e dentro do nosso menu layout a gente vai ter o nosso botão file, tá? O que é esse botão file? Deixa eu explicar para vocês aqui. Esse botão File é justamente esse carinha aqui, ó, tá? Então, quando a gente clicar no botão File, dentro dele vai ter outros dois botões, que vai ser o Save e o Exit. Então, como vocês puderam ver aqui dentro de File, eu criei uma outra lista, tá? E dentro dessa lista eu criei Save e Exit, tá? E eu fiz a mesma coisa para Tools, então eu criei Tools aqui e coloquei Waiting aqui embaixo, tá? Desculpa, eu coloquei o waiting dentro de outra lista. E aí dentro de help eu fiz a mesma coisa, né? Criei aqui help. E aí dentro de help eu coloquei outra lista chamada com o about dentro. E aí ele acabou criando aqui dentro o botãozinho about, beleza? Então é bem simples aqui, tá? Pra gente definir o nosso layout. E a gente poderia ter aí muito mais coisas dentro, tá? A gente poderia criar quantas a gente quisesse aqui. Por exemplo, aqui ao invés de ter somente save, eu podia ter, sei lá, podia ter qualquer coisa mesmo. Podia chamar aqui calculator, tá? Aí bota uma vírgula aqui e aí a gente pode ter quantos botões a gente quiser ali, não tem limite, tá? Então você pode estar definindo aí, depois que a gente acabar o projeto, você pode fazer as suas próprias modificações, tá? Para o que você achar melhor aí, mais conveniente para o seu programa. Então agora a gente vai definir os elementos dentro da nossa, aqui os botões, tá? A gente vai definir visor, esses dois botões aqui e todos os outros botões aqui embaixo, tá? A gente não pode esquecer do conceito de row, então a gente tem linha 1 aqui, linha 2 aqui, linha 3 no 4, 5 e 6 e linha 4 no 1, 2 e 3 aqui, tá? Então isso é muito importante, a gente não pode deixar passar batido, tá bom? Então agora a gente vai definir os elementos dentro da nossa row 1, tá? E como que são esses elementos? Bom, a gente vai definir o seguinte, layout aqui, tá? E dentro de layout a gente vai então colocar os elementos. A gente vai abrir a nossa lista e dentro dessa lista a gente vai abrir outra lista, tá? E aí a gente vai colocar sg.menu e aí dentro de sg.menu a gente vai colocar menu layout, tá bom? E aí a gente vai fechar essa lista, vai colocar uma vírgula aqui e vai abrir uma nova lista, beleza? Que ainda é a nossa row 1, não se esqueçam, tá? Dentro da row 1, vocês podem ver aqui, a gente vai ter um input, tá bom? E aí esse input é justamente, tá,
o nosso visor aqui, tá? E toda vez ele sempre vai ter zero. Toda vez que a gente apertar no clear aqui, por exemplo, ele sempre vai aparecer como zero. Ou quando a gente abrir o programa aqui, ele também vai aparecer como zero, beleza? Então é por isso que ele tem o zero aqui no input. Aí a gente definiu um tamanho, size, tá? Ele vai ser um número inteiro e ele vai ser o WinW dividido por 2. Então ele vai ser a variável win aqui, né? No caso 30, WinW dividido por 2, tá? Ele vai ter um tamanho de 15. A gente poderia vir aqui e colocar o tamanho de 15 também, somente assim, assim, ó. 15? Sim, a gente poderia, tá? Mas parece que assim ficou mais legal. Então, aí ele vai ter o tamanho de 15 e aí ele vai ter a largura de 15 e a altura de 1, tá? 1 e 15 caracteres, beleza? Então, ele vai levar uma fonte também, essa fonte vai se chamar consolas, tá? E o tamanho vai ser 20. E ele vai levar uma key, tá? Chamada box, tá? Então, depois que a gente for lá utilizar os conceitos de key e values, né? Que eu já expliquei para vocês, a gente vai procurar essa telinha aqui somente chamando box, tá bom? E aí aqui eu também coloquei uma anotação dizendo que essa linha aqui, no caso, é o visor da nossa calculadora, beleza? Então na próxima linha depois eu defini o sd.button, tá? E esse sd.button no caso vai ser a nossa setinha aqui de backspace e também o nosso clear, tá? Então seguindo aqui, aí a gente fez o mesmo esquema para a fonte, beleza? A gente colocou a fonte consolas 20 e a gente definiu uma key chamada back arrow, tá bom? E aí eu também coloquei um comentário que diz botão apagar o último, né, digitado, beleza? E aí depois na mesma linha, tá? Não esqueçam que aqui eu coloquei na mesma linha, então a gente não definiu uma nova lista, ainda a gente continua na mesma linha, tá? Eu só não coloquei tudo aqui para não ficar visualmente feio, mas a gente continua na mesma linha. Então eu defini aqui o C, tá? Aí eu coloquei o C e aí a gente definiu também uma fonte chamada consolas e o tamanho 20. E aí a gente definiu também uma key chamada clear, tá bom? Então agora a gente vai partir para nossa row 2, beleza? Então a gente vai partir para nossa row 2. Então já vou colocar aqui a nossa row 2. Aí como vocês podem ver aqui, ó, depois do clear, eu coloquei, no caso, uma vírgula, né? E aí aqui embaixo eu abri, né? Tá, vocês estão vendo aqui, ó, eu abri uma nova lista que no caso vai ser a nossa row 2, tá bom? Então aqui vai ser a nossa row 2. E aí essa row 2 eu defini, né, os botões, todos os botões, vocês estão vendo? 7, 8, 9, mais e vezes, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, 7, 8, 9, mais e vezes. Então a gente definiu todos esses botões aqui, tá bom? Mesmo esquema, a gente colocou aqui no botão, a gente colocou, né, o que a gente quer que apareça nesse botão. Depois a gente definiu uma fonte para todos eles. E aí a gente foi colocando as keys aqui, tá? Eu coloquei em inglês, mas vocês podem ficar à vontade para colocar em português se vocês quiserem. Então a gente chamou de key 7, 8, 9, plus e times, tá? Então a gente colocou todos aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o row 3, tá bom? Vocês podem ver, aqui vai começar a row 3, tá? E aí a row 3 vai levar 4, 5, 6, menos e dividir, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui vai levar 4, 5, 6, menos e dividir, tá? Mesmo esquema, a gente utilizou aqui a numeração, né, a escrita aqui nos botões, a descrição dos botões, depois a gente colocou uma fonte e aqui vai ser o nome, né, do botão aí, no caso 4, 5, 6, minus e divided, tá? E aí a última linha, beleza? Que a gente vai definir, a nossa última row vai ser esse carinha aqui. E aí ele vai levar o sd.button 1, 2, 3, 0 e igual, tá? Então a gente está definindo exatamente esses carinhas aqui, 1, 2, 3, 0 e igual, beleza? O result no caso. Então a gente definiu 1, 2, 3, 0 e result, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou acabar ela por aqui para não ficar muito grande. Na próxima aula a gente já vai montar o nosso layout, né? A gente vai colocar tudo isso aqui dentro do nosso layout. Por enquanto a gente só está definindo, né? A gente não está fazendo o nosso sd.window ainda. Então
Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Esse código aqui vai estar lá no meu GitHub, então você pode acessar ele, o código completo e acompanhando, né? No caso lá no meu GitHub, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito e a gente fala na próxima aula. Um abraço, falou e tchau!